O que é preciso para ser salvo? O que é que o homem precisa fazer para ser salvo? O que precisa o homem fazer para ser aceito por Deus, justificado dos seus pecados, remidos da sua culpa, livres do juízo e da condenação? O que é preciso para o homem poder voltar à presença de Deus sendo salvo? Porque voltar à presença de Deus é ser salvo. Mas para o homem ser salvo, para o homem voltar à presença de Deus, ele precisa primeiro receber remissão de pecados, para ser justificados, absolvido do juízo. Ele precisa disso. E o que é que eu preciso fazer para ser salvo? A pergunta é: eu preciso me filiar a alguma igreja ou religião? A pergunta é: eu preciso cumprir algum cerimonial religioso? Ser batizado, dar o dízimo, guardar o sábado, tomar ceia, estar vivendo dentro de uma formalidade religiosa? O que eu preciso fazer para ser salvo? Eu preciso confessar, aderir e me filiar a alguma religião para estar dentro de alguma igreja para ser de Deus e ser salvo? A pergunta é essa, e você tem que buscar entender isso. O que eu preciso para ser salvo? Eu preciso ser crente da igreja evangélica? Não. A igreja evangélica não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é a católica. Eu preciso ser católico da igreja católica? Não. O verdadeiro povo de Deus não é o católico, é o testemunho de Jeová. Eu preciso ser um testemunho de Jeová, viver dentro do sistema religioso da sociedade torre de vigia para ser salvo? Não. A verdadeira salvação não está dentro dessas igrejas. Está na Adventista do Sétimo Dia? Não. Está na Congregação Cristã do Brasil? Não. Está... Não. Saia desses enganos que Satanás coloca. Então você tem que se perguntar: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para estar na presença de Deus? O que eu preciso fazer para ser aprovado por Deus? Eu preciso deixar de beber? Eu preciso ir para uma religião, não beber, não fumar, não estar mais em canto algum para eu ser aceito por Deus? Eu preciso me vestir agora assim, assado, como a religião manda? O que eu preciso fazer para ser aceito por Deus? Eu preciso viver dentro de uma instituição religiosa sobre regra, normas, a vida de atividade religiosa, de trabalho, de obrigação, fazer caridade, fazer trabalho, estar com a vida ativa, dentro de compromisso religioso de alguma igreja? O que é que eu preciso fazer? Me ajudem, por favor, para que eu conheça a verdade, o caminho por onde eu posso chegar a Deus. O que eu preciso fazer para chegar a Deus e ser salvo? Calma, eu vou te ensinar. Eu vou te mostrar a verdade. Eu vou levar a luz de Deus para o teu entendimento. Porque hoje, essa multidão está perdida. Entendendo que estão encontrando o caminho para Deus, estão perdidas de Deus. Entendendo que para ser de Deus, ser santa, ser justa, ser salva, tem que estar ali, aqui, acolá, servindo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode estar ali nem acolá, tem que estar aqui servindo, tem que estar com a vida restrita, consagrada, devota para se santificar a Deus. Você precisa estar na religião. Quem disse isso? Eu vou te mostrar a verdade. Pela verdade. A pergunta é: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para estar na presença de Deus? É só buscar conhecer de Cristo, aprender com Cristo, ser ensinado por Cristo, ouvir a Cristo e seguir a Cristo. Essa é a pergunta, irmãos. O que eu preciso fazer para chegar a Deus?
Você precisa só crer em Jesus. Aprender dele. Dentro daquilo que ele ensinou. E eu vou te mostrar agora. O que você precisa fazer para ser salvo, estar na presença de Deus, santificado, justificado e aprovado. Eu vou te ensinar dentro daquilo que Jesus ensinou. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu preciso fazer para estar na presença de Deus e ser salvo? Eu vou te mostrar. João 3,18. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. O que eu preciso fazer para estar na presença de Deus e andar com Deus e estar na vida com Deus? Eu vou te ensinar. João 14,6. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou te mostrando o que Jesus ensinou. Você tem que crer nisso, colocar a tua vida devota nisso e seguir, estar firme nisso que Jesus falou e ensinou, a palavra de Cristo. Tu estás firme, seguindo e firmado aonde? Na palavra de quem? Tu acha que para ser salvo tem que estar ali, aqui, acolá, fazer isso, aquilo, aquilo outro? Tu estás perdido de Deus. Eu vou continuar te ensinando, tá bom? O que eu preciso fazer para ser salvo e estar na presença de Deus? Calma. Vou te ensinar o que os apóstolos ensinaram. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. As obras aqui é vida religiosa, é trabalho religioso, é formalidade religiosa, é atitude de bondade e de virtude do homem. A salvação não vem por esses méritos. A salvação é um favor de Deus para você, é a graça de Deus para você. É um favor que você não merece, e isso é mediante a fé. Não é mediante a obra de vida de igreja nenhuma. Então estou aqui questionando e levando para você a resposta. O que eu preciso fazer para receber remissão de pecados? Para ser justificado diante de Deus? Não é por dentro de igreja, penitência, flagelos, guardando credos, dogmas, obrigações, sacrifício de religião. É o que Paulo vai dizer. Romanos capítulo 13, versículo 21. Somos justificados. Somos justificados. Não é por obra da lei. É pela fé em Jesus Cristo. Para todo aquele que crê nele é justificado. A justificação para o homem pecador que está condenado, ela vem pela fé em Jesus. Não é pela obra da tua igreja, da religião que tu pratica. Não é pela roupa que tu veste. Não é pela comida que tu come ou deixa de comer. Não é pela bebida que tu bebe ou deixa de beber. Tu não vai ser justificado nem santificado para Deus por meio disso. Como é que eu posso ser santificado para Deus? Vamos aprender o que Paulo ensinou sobre isso? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Que igreja é essa que Paulo está se dirigindo? Aos santificados em Cristo. É Ele que me santifica. Para que eu seja membro da igreja de Deus. Não da igreja Assembleia Batista, Católica, Mormon, Evangélica, nem nenhuma igreja. Jesus me santifica para que eu seja membro da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. É um corpo místico formado de pessoas, onde é a igreja de Deus, que só Ele é quem vê. Não é essas igrejas por aí que um estão julgando o outro. Essa é de Deus, essa não é. Aquela é de Deus, essa não é. Isso aí é bagunça do diabo. A igreja de Deus é formada por santos que são santificados, não dentro de vida de formalidade religiosa. A igreja de Deus é formada por santos que são santificados por Cristo quando crê nele com fé e arrependimento. Aleluia! Aí torna-se membro da igreja de Deus, corpo de Cristo. O que é que eu preciso fazer, irmão Wellington, para não ir a juízo e não sofrer a condenação? Jesus vai te ensinar. João 5,24. Quem crê nele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Paulo vai te ensinar.
Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão aonde? Na igreja ABC? Não, para os que estão em Cristo. Agora eu pergunto a vocês. Vai perguntar a qualquer pastor, padre, papa, ancião, bispo, apóstolo, arcanjo, querubim, serafim, qualquer líder religioso de qualquer religião. O que tu deves fazer para ser salvo? Ele vai dizer para você, tem que estar na igreja, tem que ser batizado, tem que dar o dízimo, tem que obedecer teu pastor, tem que cumprir a regra da igreja, tem que viver os sacrifícios religiosos, tem que marcar presença de culto, tem que vir para os rituais, tem que participar dos... Meus irmãos, saiam dessa escravidão. Vão conhecer a verdade para ser liberto. A verdade é Cristo, irmão. Vai aprender de Cristo, irmão. Vai seguir a Cristo, irmão. Vai ser discípulo de Cristo, irmão. Não fica preso, escravizado, alienado dentro dessa vida robotizada de igreja, não, seguindo a homens. Escravizado em regra, em trabalho, em legalismo religioso pelo homem, não, irmão. Tu acha que tu vai estar aprovado por Deus pela tua roupa, pela tua religião, pelo teu trabalho, teu esforço, teu sacrifício religioso? Tu acha que é esse o caminho que vai te levar a ser justo, santo e aprovado por Deus? Tu está perdido, irmão. Tu acha que é de Deus que é salvo porque está dentro dessa igreja, cumpriu todo o cerimonial, submisso e escravizado a toda ordenança, alienado numa obediência cega ao teu líder? Tu acha que tu estás em Deus, servindo a Deus, irmão? Vai aprender com Cristo. Eu pergunto a vocês. Hoje em dia, qual é a conversa do povo aí? Não, tem que ser salvo. O salvo tem que ter uma igreja. Se não está na igreja, não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com a igreja de Deus. Não é de Deus. Não é salvo. Eu pergunto. Aonde Jesus ensinou isso que vocês hoje vivem no entendimento de vocês? Dentro desse evangelho anátema, dentro dessas heresias. Aonde Jesus ensinou isso? Não, eu sou salvo porque eu sou da igreja, eu ando assim, eu não como isso, eu não visto isso, eu não mato, eu não bebo, eu sou salvo, eu sou santo. Aonde Jesus ensinou o princípio de santidade pela veste? Quem julga pelas vestes, pela aparência, é os hipócritas religiosos. Deus contempla o interior. A vida do homem com Deus não é pelo exterior. A transformação de Deus na vida do homem não é no exterior. Tem muita gente bonitinha, mas vai se enquadrar naquela palavra que Jesus disse: raça de víboras, sepulcro caiados, hipócritas, que a aparência impressiona os homens, como se fosse de Deus. Mas o interior está cheio de iniquidade. Deus contempla o interior. Porque se Deus fosse julgar a humanidade pelo exterior, religiosos, cantores, políticos, famosos, ricão, granfinos, tudo ia para o céu. Porque se vestem bem, mostra uma vida santa, justa, vivem a caridade, o amor, a bondade, as boas obras, vivem os preceitos de morais, de santidade. Ah, meu amigo, você precisa ser advertido, confrontado com a verdade, diante dessa mentira que vocês estão vivendo dentro do sistema religioso que é governado por Satanás. Se Deus fosse julgar o homem para a salvação ou condenação pelo exterior, pela roupa, pela religião, os católicos, evangélicos, os espíritas, os budistas, os mormons, testemunhas de Jeová, todos tinham direito ao céu, porque se vestem bem, vivem o padrão da religiosidade, a bondade, a caridade, a justiça dentro da religião. Mas e aqui? Como é que está aqui verdadeiramente no entendimento daquilo que Deus operou para o homem ser salvo? Do caminho que o homem tem que andar para que seja salvo? Do único meio por onde o homem é justificado. Como é que está aqui o entendimento dessas pessoas? Diante do que hoje estão vivendo e praticando, entendendo que são de Deus. A pergunta é: o que é que eu preciso fazer? Como eu posso ser salvo? Eu só digo uma coisa para você: não é dentro de nenhuma religião. Não é escravizado em nenhum legalismo religioso. Não é colocando tua vida sendo devoto, praticante a nenhuma obra religiosa. Salvação é pela fé em Jesus Cristo. E andar com a fé em Cristo não é andar escravizado dentro de nenhuma regra, norma e de formalidade religiosa.
Andar pela fé em Cristo é andar com entendimento aqui, de tudo aquilo que Ele nos ensinou, que Ele pregou pelo Evangelho. Você precisa conhecer o Evangelho. Você pode estar dentro de qualquer igreja evangélica. A salvação não é por esse meio. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, versículo 2, se vocês não guardarem e não tiverem no Evangelho que Ele pregou, vocês não podem ser salvos. Salvação é crendo no Evangelho, estando guiado a vida no entendimento pelo Evangelho, que nos leva a Cristo. Não é nenhum lugar, não é nenhuma denominação, não é nenhuma instituição religiosa, é a Cristo. Então nós temos que crer no Evangelho, porque o Evangelho é a informação de Deus, que nos mostra a direção por onde somos salvos, que nos mostra a porta onde temos acesso a Deus, que nos mostra o lugar da vida com Deus, que nos mostra como ser aceito por Deus. Nós temos que crer no que o Evangelho ensina e seguir para ser salvo. Então salvação, não importa qual a religião que você está, qual a vida religiosa que você viva, qual as práticas que você pratique, se não tiver no entendimento do Evangelho, não é salvo. Salvação é crer no Evangelho. O próprio Jesus disse isso, Marcos 16, 15. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Salvação é principiada aqui. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus não estabeleceu a salvação dentro de 2 critérios. Não, você tem que crer em Jesus e depois ir para uma igreja, ser batizado pelo Papa, o padre, o pastor, o líder religioso para ser salvo. Não é esse batismo que Jesus fala. Jesus não dividiu a salvação em 2 critérios, em 2 meios. A salvação é unicamente por Cristo. Crer e ser batizado é crer com arrependimento para receber o selo do Espírito Santo, que é o batismo, que garante a salvação do homem, pecador, quando crê em Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe vocês. Mais um momento de esclarecimento. Saiam da mentira do diabo dentro de qualquer sistema religioso, porque aprendam isso. O sistema religioso está sob o governo das trevas, estabelecido na mentira do diabo. Saiam do meio deles enquanto é tempo. Não importa qual é a denominação que você está, seja qual for, Deus não deixou caminho para chegar a Ele por meio de nenhuma denominação, ou igreja, ou religião. O único caminho que Deus colocou para que todos possam chegar a Ele, o único meio que Deus colocou para que todos possam alcançar a salvação que Ele proporciona de graça para o homem, é Jesus Cristo, e fé. Jesus é o alvo da nossa fé. A fé é o crer naquilo que Deus mostra na sua palavra. E o que Deus mostra na sua palavra é Cristo para a gente seguir e se dirigir a Ele. Não é nenhuma igreja ou religião. Então que vocês aprendam isso, guardem isso, creiam nisso, estejam firmes nisso. Constantes, sempre e abundantes nesta obra que é a obra que salva. É a fé em Jesus Cristo. Porque essa obra da salvação foi o próprio Deus que operou para proporcionar para todos nós, perdidos, julgados e condenados, a humanidade, encontrar essa esperança de salvação por meio de Cristo, a obra de Deus por onde somos salvos. E a salvação é por meio da fé. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Deus não manda ninguém se filiar a nenhuma religião e estar escravizado, robotizado dentro do legalismo religioso, servindo, praticando e vivendo a sua vida centralizada dentro de nenhuma religião para ser dele. Isso quem prega é Satanás, usando esses homens mentirosos que fazem do povo negócio a serviço do reino das trevas. Conheça a verdade e seja liberto. Verdade essa que é Jesus, o evangelho que ele pregou, que é as boas novas de salvação, por onde somos iluminados, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, é o evangelho de Cristo. Amém, meus amados?